E aí, gente, bom, hoje a gente vai falar de quê? De shed, um vídeo que já tá me dando muito trabalho, porque eu fiz time-lapse, um monte de coisa, tem filmagens feitas na hora, e aí eu quero falar sobre algumas coisas que aconteceram, né? A gente comprou um shed, um summer house, quem não viu, veja a saga aí da construção do piso e tudo mais aqui na Inglaterra, como que eu fiz, qual foi o processo. Coloquei tudo em um vídeo, tentei resumir o máximo possível para vocês. E esse daqui eu vou tentar falar como foi a montagem do shed, porque o shed eu não contratei ninguém para montar. A coisa que eu quero lembrar é que o nosso shed custou acho que 1.499, 1.500 libras, e para montar ele seriam 600 libras. Só que quando eu vi os reviews, as 600 libras aí, muita gente reclamando que os caras põem parafuso torto, parafuso fora, os caras montam rápido, mas aí depende. Tem gente que fala bem porque o cara foi lá e montou certinho, então é uma série de fatores aí que pesa. Eu decidi não gastar essas 600 libras e chamar uns amigos aí para fazer esse trampo comigo aí, meio que não de graça, porque aí a gente fez um churrasquinho aqui na hora. Então a gente tenta se virar como pode, porque você precisa de pelo menos 2 pessoas para montar esse shed summer house. Outra coisa é que eu vou mostrar um pouquinho do nosso shed como a gente fez. Eu achei um vídeo dele, shed menor, só que o mesmo padrão, só um tamanho menor, e eles montam de uma determinada forma. É um vídeo bem didático. Eu vou ver se eu deixo ele aqui embaixo, se eu lembrar. Se eu não lembrar, você só procura aí shed 12x8 Inglaterra, que provavelmente vai ser um dos 3, 4 primeiros vídeos que vai aparecer, beleza? Então bora lá. Bom, como eu já pré-editei ele, eu vou ver o que eu já pré-editei, porque eu precisava ver o time-lapse, e a gente vai direto aqui para minha tela agora, beleza? Eu vou ficar pequeno aqui em algum dos cantos. Então vamos lá, eu entrei no site aqui onde a gente comprou o nosso shed, esse aí é o site, acho que é sheds.co.uk, 1419, já tá bem mais barato. Como vocês podem ver aqui a lateral, madeira, como é que é, aqui tem a metragem dele, as medidas, você consegue ver, dar um pause aí na tela e você vai conseguir ver as medidas dele certinho. Aqui algumas outras fotos onde você vai entender como que ele funciona. É um shed do lado, uma summer house em curva, com vidros, e na verdade não é vidro, isso é acrílico. E esse acrílico ele vem coberto com uma película, né? Essa película você só tira no final, não tire antes, que corre o risco de você bater alguma coisa e arranhar ou quebrar o acrílico. O acrílico é bem fraquinho, mas vamos lá. Você pode ver por dentro, aí tem ali um exemplinho de decoração. A coisa que eu quero mostrar pra galera é essa partezinha de cima aqui, ó. Eles colocam nessa foto, se você puder dar um pause, eles colocam isso aí errado. Essa madeira foi feita para ficar caída, assim. Eles colocam reto com a pontinha. Essa pontinha, na verdade, ela fica atrás. Depois eu vou explicar isso para vocês, mostrando como que eu instalei. Aí você vai lembrar dessa foto, eu vou ver se eu consigo colocar as duas, uma do lado da outra. A minha dica é, primeiro de tudo, entenda o manual, dê uma olhadinha antes para você saber qual peça que é qual, entender qual. Porque tem muitas peças que ela vem dentro de um plástico, são madeiras que vão entre, e vou explicar isso aqui durante o vídeo para vocês. Então, para vocês entenderem qual parte que pertence a qual, lembrando, o chão e o teto, no caso desse summer house meu, o shed ele é quadrado, né? Ele é retangular, compridinho, e o summer house ele vem duas partes, ou seja, o teto e o chão são iguais. Você só tem que lembrar que o teto é maior que o chão, porque o teto vai meio que encaixar como se fosse uma tampa. Ou seja, eles são iguais, porém em tamanhos menores, né? O chão é muito menor do que o teto, assim, mais ou menos uns 4 centímetros, 5 centímetros. Veja qual parte que é qual, para você não se perder. Algumas empresas podem colocar os números, essa não colocou, então se você não estiver atento a isso, você pode começar a montar o shed com o teto no chão, aí você vai ter que desmontar tudo para tirar o teto do chão e colocar ele em cima e colocar o chão embaixo. Então, lembre-se, essas duas partes que vão se unir, que são essas que vocês estão vendo aqui no vídeo agora, ó, vou colocar aqui para vocês. Essas duas partes são o chão. O teto é exatamente igual. Outra coisa que a gente fez que foi um erro, vou colocar já de cara aqui para vocês, depois eu mostro onde foi que a gente errou. A gente não parafusou essas duas partes juntas. E só que no teto a gente parafusou. Então lembre-se, essas duas partes elas são juntas, tem que parafusar. Você vai virar ela ao contrário, vai unir elas, depois eu mostro como que eu fiz no teto. E a gente esqueceu de fazer isso. Depois eu tive que fazer uma gambi aí e mostrar para vocês em um próximo vídeo como é que eu fiz para parafusar isso, beleza? Então tá aqui o Dutti e o Felipe segurando ali para mim. Aí ela vem com as madeirinhas embaixo na base, que é só para a parte de carregamento. Ah, não, mas é isso mesmo. Você tem até pé de cabra, mano. Você é muito profissional. Então, o que que acontece? O Dutti aqui, nesse caso, ele tá tirando. Ele tem um pezinho de cabra pequeno, show de bola. Essa madeirinha tem que tirar para você poder encaixar, né? Essa madeirinha, ela bloqueia a aba, né? Que a madeira do chão tá aqui e a outra madeira encaixa aqui. E tem uma madeira que cruza aqui, que apoia, né? Digamos assim, tem uma madeira de apoio. Ela faz isso para ficar apoiado. E aí, o que que acontece? Essa madeirinha tá aqui cobrindo esse espaço. Você vai ter que arrancar elas. Cuidado na hora de arrancar que
No vídeo original, os caras dão martelada e sai. Cara, não sai fácil na martelada. Pega um pezinho de cabra, que senão você corre o risco de lascar ou quebrar a outra madeira que está segurando esse pedacinho de madeira menor. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, o cara bateu o prego totalmente fora, mano. O vídeo do Shed, ele mostra montando a Summer House primeiro. Aí põe essa base aqui e depois faz esse shed. E a gente tá fazendo o shed primeiro, porque senão depois fica difícil de movimentar tudo pro lado de cá. É bem fácil de parafusar e montar. Aí a gente manteve essa base aqui, ó, espaço do lado. E ali os caras fumando cachimbo, os tiozão. Olha os caras, mano, só fazendo pose pra vídeo. TikTok. Outra coisa, no vídeo do shed original, que eu vou deixar aqui embaixo, menor que o meu, eles montam o shed com espaço para você andar atrás. E a maioria das pessoas não faz isso, eu não fiz e tive algumas dificuldades em função disso, porque principalmente no final, nos acabamentos. Né? Então preste atenção nisso. Se você puder deixar espaço para andar em volta do shed, show de bola, mas a maioria das pessoas não deixa. O ideal é que deixe para você conseguir colocar os acabamentos e tudo mais, calha. Depois eu vou colocar calha, os vídeos da calha vão vir aí pela frente e tudo mais. E aí vocês vão ver como é que funciona. Mas eu deixei um espaço pequeno, só de um lado eu passo espremido ali, mas atrás não tem espaço nenhum. Então o ideal é que deixe algum espacinho ali, sei lá, 60 centímetros, né? Caso você caiba em 60 centímetros, aí você vai lá e dá uma olhada. Então, ó, aqui a gente começou a montar pelo shed. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente montando pelo shed, e aí se você percebe que a parte lateral do shed ela é menor, porque ela é só quadrada. E por isso que eu falei que é importante você entender quais são as partes do shed e do Summer House. Entendendo ela, você vai ver que aquela lateral. O que que aconteceu quando eu estava pintando? Né? Quando eu estava pintando, eu achei que essa parte era no meio. Porque acontece? Ela é uma chapa normal, só que a base que vai em cima dela é bem mais larga. E essa parte larga, o que eu pensei? Ela vai entre o shed e a Summer House. Porque ela é mais larga, provavelmente o teto apoia dos dois lados. Só que não, eu não sei porquê, essa parte que encaixa na lateral final do shed, né, que é a parte final, ela tem essa parte quadrada e tem essa parte que encaixa em cima. Essa parte que encaixa em cima, ela é bem mais larga, ela meio que envolta, né, fica envolta ali, faz um encaixe assim. E eu não entendi por que ela é maior. Até agora não fez muita diferença. Se fosse só a chapada do outro lado, daria na mesma. O fundo do meu Summer House e a lateral são iguais, praticamente eles se encontram assim. Aí você só faz isso e encaixa. Eles vieram com a cor, um verde e outro azul. Mas é bom ver qual que você está fazendo. Porque o que eu fiz? Eu pintei o fundo e a lateral com uma tinta especial, que é uma cor alaranjada. Vocês viram no vídeo aí, a Camila não gosta. Não gostou. Então isso eu fiz para ficar no fundo, para a gente não ver realmente. Só que quando eu pintei essa parte e essa, eu achei que essa parte aqui seria o final do shed. Só que era o final do Summer House. Ou seja, a parte pintada de laranja ficou para dentro do shed. A parte vira... O que eu achei que era o fundo do shed era o fundo da Summer House, que fica virado para dentro do shed. E aí ficou laranja dentro do shed. Né? Porque eu tive que depois pintar essa parte quadrada que encaixa a outra parte em cima, que é essa que vocês estão vendo no vídeo aqui, ó. Que a gente colocou lá, vai colocar agora, ó, vocês podem ver, tem uma partezinha mais baixa, quadradinha, a gente vai vir e vai encaixar a outra parte em cima. Ó, a gente só encaixou depois colocou a frente para pegar tudo, ou seja, o shed está feito, e agora que vem a parte onde a gente erra, ó, a gente vai fazer a lateral, que é justamente aquela que eu falei, lateral e fundo, colocamos a lateral apoiada, a frente é sempre mais alta que o fundo, colocamos a base, e já encostamos, galera, outra parte do chão. Só que na verdade a gente tem que ter virado eles ao contrário, parafusado e depois deitado as duas juntas. Ou seja, ficou não agape, porque ficou bem encostado. No final, quando você parafusa tudo, ficou bem encostado. Mas o que acontece, né? Eu percebi que quando eu pisava dava uma diferencinha. O piso meio que subia e descia onde eu pisava. Por quê? Porque eles não estavam parafusados juntos. Né? Então foi um vacilo nosso aí nessa parte, mas acontece. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês. Vamos lá, continuando aqui. Acho que tá indo tudo certo ali. As partes estão se encaixando, dá um trabalhinho, viu, galera? Ah, dois trabalhando e dois fumando aqui, ó. Se reclamar, eu vou embora. Se reclamar, ainda vai embora. E vou levar as próximas. E leva as ferramentas. Entra lá, cá, pra ver. Dá uma olhada o quão alto é o nosso amigo, cara. Ele deve ter 2 metros de altura, é nosso amigo inglês. Aí ele dentro do shed ele tem que abaixar. Esse shed é o padrão normal, né? Ele não vem com a porta mais alta que isso. Acho que essa porta deve ter 1,75 mais ou menos. E aí a gente vai começar a chegar na parte de portas. E aí que eu quero dar outra dica importante para vocês. Vou pausar aqui o time-lapse.
Quando vocês estiverem montando, se possível, já deixem a porta montada, porque ela dá muito trabalho e vocês vão ver aqui que os parafusos vieram todos misturados. Já montem as partes pequenas, se puder. Se você tiver espaço no seu quintal para deixar as outras partes que vão no chão do Summer House, elas são muito grandes. Se você já parafusar ela e deixar lá, você vai ter que ter um espaço grande no seu quintal. Se não, deixa para fazer no final, mas não esquece, mano. Vocês vão ver como que a gente fez com o teto. E lembrando, o chão é menor que o teto. O chão é assim, o teto ele vem um pouquinho maior. É igual, mas é maior. E aqui eu andando dentro do... já tá quase praticamente montado, né? Aqui ele já foi montado quase inteiro. Lá é o shed, aqui é a Summer House. Só que, ó, galera, ficou uma gap aqui. E aí eu chego nessa parte, ó, da gap. E aí o que acontece? Aí eu falei, não, aí eu consigo pôr um acabamento. Por quê? Porque a gente achou que a madeira veio torta. Só que se eu diminuir essa gap aqui, ela fica lá. Então aqui eu consigo pôr um acabamento. E lá não, porque tá no meio do shed, tem a cerca do vizinho atrás. Só que ó a base também no fundo, ó. A madeira também tá torta. Tudo isso aí vai abaixar quando tiver com o peso, né? Só que entre o shed e a Summer House, a madeira que divide a Summer House do shed, ou o shed da Summer House e vice-versa, o final dela tem uma gap. Você tem que colocar mais um postezinho de madeira, é só uma filepa de madeira quadradinha assim. E a gente não colocou e parafusou, galera. E aí ficou faltando do outro lado. Quando a gente juntou a outra lateral que ia ajudar a fechar o shed, o que acontece? Aqui ficou torto, aí deu essa gap que eu mostrei para vocês. E o que eu tô falando aqui é justamente o que eu pensei. Está faltando uma parte, a madeira veio torta, ficou um gapzinho, vou ter que fazer uma gambiarra. Só que na verdade vem a madeira, então lembrem-se de separar aquelas madeiras que estão envoltas dentro de um plástico, separe elas, olhe no manual qual que é qual, porque no manual é um problema, você tá lendo ele, aí tem coisas que só vai aparecer depois, então você tem que ficar mudando de página para entender como é que funciona. Então dê uma lida geral, no começo você não vai entender, mas fala, não, essa peça encaixa ali. Porque senão, cara, você vai seguindo uma sequência, a outra parte você vai pular 2 folhas para chegar. E aí você só vai ver depois, foi o que aconteceu com a gente. Quando a gente chegou lá no final do shed que a gente olhou, essa madeira que tá sobrando era dali, vamos ter que desmontar. E aí tivemos que fazer isso. E aí a gente vai agora para a parte da porta, que deu um puta de um trabalho, né? Vocês vão ver aí para juntar todas as partes, achar, encaixar, você tem que ver a medida, onde vão os hinges e tudo mais, né? As dobradiças. O único problema é que os parafusos vêm tudo misturado, aí você tem que ficar catando que nem se cata feijão. Mas tá valendo. Ali tá o prendedor de porta, os hinges, dobradiças. E é isso aí. Bom, a parte mais difícil parece estar sendo colocar as dobradiças. Porque tem tamanho e para achar os parafusos é um puta de um trampo. E aí a gente voltou para a lida, foi colocar a última parte que segurava, né? O cantinho ali, a lateral que é diagonal. E ficou bem tranquilo. E a gente vai fazer o teto. O teto, a Camila perdeu, a bateria dela acabou, a gente não conseguiu fazer um time-lapse impondo o teto inteiro. Mas é aquilo que eu falei, o teto é igual ao chão, você vai ter que parafusar ele e eu vou mostrar a gente parafusando aqui. Aqui vai ser o shed e aqui é a Summer House e a gente já começa a fazer o teto. Midinhas de leve, água, né? Pagamento aí de trabalho da galera. Ó, nessa parte a gente está parafusando. Essas abas são o que vai segurar ele de correr. Então você tem que lembrar de pôr essas abas. Por isso é importante você entender quais são aqueles pedacinhos. Só nessa hora a gente percebeu que dessas madeirinhas, que é bem igual àquela que está no canto ali, ó, onde está acima, né, das outras, na horizontal, que a gente percebeu que uma delas ia naquele espaço que estava tendo aquela gap. Aqui meus amigos trabalhando, e aí tem essa madeira que vai no meio, galera. Essa madeira que vai no meio, ela vai meio que segurar o teto, porque é uma área muito grande, e você lembrando que você tem 2 partes do teto, ou seja, são 2 partes, ela precisa de um apoio. Essa daí eu indico que você coloque ela o máximo para cima possível, bem rente uma à outra. Se der uma vacilada, na hora que você colocar o teto, ela não vai servir de nada, ela vai ficar com espaço, que foi o que aconteceu com a gente. Depois que meus amigos foram embora, eu tive que tirar os parafusos para abrir, fazer outros buracos e colocar mais para cima. Timelapse não filmou o telhado, ligou, acabou a bateria no meio. Mas filmou uma grande parte, daí eu vou pôr para filmar essa parte. Sim, sim. Aqui como ficou, ó, quando eu falei da abinha, ó, essa partezinha é a aba que não vai deixar correr, ó, é exatamente isso. Tem umas que são pequenas, vai sobrar um monte de madeirinha pequena que você tirou e depois você vai utilizar elas, não joguem elas fora também, vão sobrar, que são as madeirinhas que estavam de apoio. Tô achando estranho, tô achando meio barriga no meio, tá ligado? Na união entre uma parte do teto e a outra. Mas a queda funciona.
Quando eu falei de barriga, ela tá com a barriga meio para baixo, assim, que foi o que aconteceu, que depois vocês vão ver o problema que eu tive. Aqui, ó, como é que coloca, é bem tranquilo, né? Bom que meu amigo não precisa nem de escada, você vê a altura do cara. Aí ele vai encaixar tudo certinho lá, ó. E aí beleza, ó, colocou tranquilo. E aí a gente vai continuar a montagem, aí você tem que colocar os parafusos, vocês vão ver tudo isso, né, no manual, lembre-se, siga o manual. Veja vídeos antes e veja esse vídeo também, porque tem coisa que eles erram, galera, no manual tá errado. Né? Então vamos lá, aí a gente começou a bater os pregos, parafusar e tudo mais, esse trampo todo que vocês estão vendo aí, sempre trocando ideia. E aqui outro erro que a gente fez, ó, vocês podem ver que a gente, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem, ó, que a gente no manual eu li e falei, fica na diagonal. Então a gente coloca aquela manta em cima que chama felt, a gente coloca ela na diagonal e depois a gente vira e põe ela na horizontal ou vertical, dependendo de onde você olha. Olha lá, ó, a gente colocou ela agora. Essa é a forma errada. Porque o que acontece? Você vai colocar sempre primeiro a parte mais baixa, depois vai subindo para as partes mais altas e aí vai ter uma queda. Se você fizer isso ao contrário, a água vai escorrer e vai entrar por baixo da outra manta. Então o que você tem que fazer? Primeiro o canto mais baixo, vai colocar uma na diagonal, se o seu shed for igual a esse, claro. Na diagonal, né? Porque esse aqui, na verdade, ele não tem uma única queda. Os três cantos da frente do Summer House são altos. Então é aquilo, os 3 pontos da frente eles são altos, ou seja, a água vai descer fazendo um círculo para um centro. E aí que mora o perigo, que você tem que ter cuidado e colocar o felt direito. Se você colocar na diagonal sempre o lado mais baixo primeiro, depois o outro e subindo, a água vai fazer essa escadinha. A gente fez isso só que na horizontal ou na vertical, dependendo de onde você olha. Olhando aqui, ele está na horizontal, né? Na hora que eu tava lá, tava na vertical, mas é aquilo. A gente colocou o primeiro lado mais baixo, depois o meio e depois a frente. Ok. Só que, como ele tava reto, a água ia descer nessa direção. E aí o que acontece? Ele coberto assim, a água começou a vir nessa direção e entrar por baixo. Então, quer dizer, outra coisa que eu vou dar dica aqui é comprem aquela... Tem um negócio que parece um piche, assim, é bem líquido. Vende naqueles tubos. Eu vou mostrar num vídeo mais pra frente também. Você compra aquilo e você passa e cola. E depois que tiver colado, você ainda passa com o dedo em cima para vedar bastante. Se não, cara, você acha que só uma manta sobrepondo a outra vai suprir? Não supre porque a água entra. Beleza? Vamos continuar aqui. E aí vocês podem ver, ó, a gente colocou primeiro aqui, era supostamente a parte mais baixa. Ficou bem fácil dessa forma. Facilitou a nossa vida porque teve menos cortes, né, da manta. Porém, a gente acabou aí fazendo de forma errada. Se fosse um shed de queda única, aí não tem problema você fazer desse jeito que a gente fez, né? Se for um shed de queda única, né? Por exemplo, um lado alto com o outro baixo, né? Aí a queda única você faz do baixo para cima tranquilo. Você faz de baixo para cima é tranquilo. O problema é que o nosso não é queda única. O nosso tem 3 quedas, né? A frente é uma queda, a curvinha é outra queda e a lateral é outra queda. E aí vai tudo isso para o meio, ele escoa assim, ele não vai reto. Então deu essa dificuldade pra gente. Ficou mais fácil, vocês podem ver que a gente continua aqui, porque meu amigo inglês falou, não, pode ir sem problema que vai funcionar. Cara, no final deu ruim, tá ligado? Mas vamos continuar aqui. Aqui, ó, quando a gente terminou, a gente deixou essas rebarbas. Essas rebarbas você só corta ela quando você colocar o acabamento em cima. Você vai colocar o acabamento e vai passar um estilete. Se você cortar antes, corre o risco dela ficar muito pequena ou muito grande. Aí você vai ter que cortar depois. Então não se importe com a sobra e deixe uma sobra realmente no fundo. Mais ou menos de 4, 5 dedos, beleza? E ó, galera, tem que ver como é que põe certinho. Ó. Muita gente põe isso aqui reto, só com essa pontinha com uma caída. Tipo essa parte virada pra cá, tipo, dá uma virada. Na verdade isso aqui é desse jeito, hein, galera. Inclusive no próprio site está ensinando errado. O que eles colocam? Eles colocam invertido. A parte que eu deixei encostada na madeira, eles colocam virado para frente. E aí fica uma parte reta. A parte reta, com uma curvinha, não vai melhorar a água. Pode ficar água empoçada ali, vai apodrecer essa madeira. Se é uma água que escorre e tudo mais. E eu vou colocar mais uma manta em cima disso também. Acontece, quando a gente assiste vídeos, a gente quer que tudo faça muito rápido. Por isso que a gente pula partes do manual. E o manual ele é complexo, ele não segue uma sequência exata. Pegue a madeira X. Porque no IKEA, por exemplo, eles falam, pegue a madeira X e ela vem numerada. Aqui não. Teve um momento que o nosso amigo inglês, ele sentou e ficou numerando as partes, olhando no manual e pondo números a lápis. Tem que ter cuidado porque se você for riscar uma parte que você vai pintar depois, vai dar um trampo para tirar, dependendo do que você risca. Então não use caneta, beleza?
Senão pode ficar, você vai sentar lá no, dentro do shed, tem um número atrás de você. Então cuidado com isso. Mas ele ficou sentado com o lápis pondo os números, assim como ele fez e mediu os pregos e parafusos, porque tem uns que são uma diferença mínima de um para o outro. E aí você põe o parafuso errado, ele não alcança. Então o ideal é isso. Se você tiver tempo bem antes, eu não fiz isso e tive tempo, tira todos os pregos e parafusos, separa eles, põe em saquinhos por números, porque aí fica bem mais fácil, cara. Você vai olhar no manual, pega esse, põe aqui, pega aquele. A gente teve que ficar catando feijão, puta trampo, né? Só que assim, os caras fazem de qualquer jeito, eles contam e jogam lá. E também vem faltando alguns parafusos, então tenha parafusos extras em casa, porque pode acontecer de vir faltando um ou outro e outros lugares vêm sobrando. Então é isso que é o problema desses caras que vendem esse tipo de coisa. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Ficou um pouco longo, mas espero que ajude todo mundo. E a gente se vê no próximo. Valeu, um abraço e até mais.